Bom dia! Manhã de segunda-feira, 2 de março, inclusive com cuca, feita lá pela família Prediguer, lá do Padef. E essa cuca e esse bom dia todo especial é porque estamos comemorando um mês com a nossa proposta, com o nosso projeto de fazermos um programa começando o dia, trazendo notícias de todo o país na hora do café. Alegria, satisfação, o projeto vai se consolidando, é uma pegada, é uma proposta totalmente diferente daquela que nós usamos nos comentários diários. Elas se complementam, elas se completam e elas buscam atender aquelas pessoas que não conseguem tempo de fazer essa leitura em todos os jornais, então nós juntos fizemos essa recorrida, essa passada pelos jornais, pelos sites de notícias do nosso país. Estamos começando manhã de segunda-feira, comendo uma cuca, as pessoas reclamavam, olha, você tem que colocar um pastel, um pão de queijo. Não colocamos pão de queijo ainda, mas em compensação já colocamos uma cuca e é uma iguaria, digamos assim, que remonta, que remete a todo o meu passado lá em Candelária, na linha Palmeira. O Ministério, vamos nas notícias então, né, sem mais perda de tempos. O Ministério da Saúde monitora 252 pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus. Foram descartados 89 casos. Já há confirmação de 2, os números foram atualizados neste domingo. A partir de hoje, o Ministério da Saúde também inicia um novo fluxo e adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais. Isso fará com que aumentará o número de suspeitas e automaticamente depois também o número de casos não confirmados. Vamos acertar as contas com o Leão. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física começa hoje às 8 horas da manhã e termina às 23 horas 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de abril. Quem fizer a declaração antes, claro, vai ter preferência na hora de receber a restituição, bem como aquelas pessoas com mais de 60 anos, portadora ou portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental. No nosso giro pela notícia, a Marinha informou ontem, domingo, que não há risco imediato de naufrágio do Stella Banner, aquele navio que está encalhado no litoral lá do Maranhão. Não vamos falar de futebol nem de esportes, porque as paixões são pessoais. Vamos dar o giro pelos jornais em nosso país? Correio do Povo, começando lá no Rio Grande do Sul, falei antes das cucas de lá. Correio do Povo, maior feira do agronegócio do estado, começa em Não Me Toque. Gazeta do Sul, escolas infantis adotam cardápio mais saudável. Por falar em mais saudável, já vou tomando desde já o primeiro cafezinho. Uma delícia de café. Notícias, o Jornal NH, 8 dos 14 vereadores de Novo Hamburgo avaliam trocar de partido. Lembrando que nessa quinta-feira começa a janela de transferência de partidos sem perda de mandatos. Notícias do dia de Florianópolis, empresários de Santa Catarina pedem a Mourão mais investimentos. Gazeta do Povo de Curitiba, pensionistas acumulam benefício e indenização da lei da anistia. Maior soma chega a R$ 44.600 por mês. Folha de Londrina, Assembleia Legislativa lá do Estado discute essa semana pauta sobre mudanças na AGEPAR. A AGEPAR é a Agência Paranaense de Regulação de Concessões e de Parcerias. Diário dos Campos, Copel irá investir 53 milhões de reais em Ponta Grossa até o final de 2022. Jornal do Comércio do Recife,
Três Marias verte depois de 8 anos e melhora a reserva hídrica no Lago de Sobradinho. Aqui aquele assunto que eu já abordei antes, o Fluminense de Niterói, janela partidária para quem vai disputar eleições começa na quinta. Vai do dia 5 até o dia 3 de abril. É quando as pessoas, os vereadores, em nome de uma ideologia, na verdade vão tratar de fazer negócios. Com um mandato, claro. Folha Vitória, Vila Velha eleva nível de alerta em plano de risco. Chuvas chegaram a 46 milímetros e há perigo de deslizamento. Tribuna do Norte de Natal, no Rio Grande do Norte, 80 municípios ficam acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Brasil, durante muitos anos, veio sendo administrado de modo permissivo. Essa lei de responsabilidade fiscal é do governo FHC, lembrando que o PT votou contra ela. O PT adora farra com dinheiro público, leviandade e irresponsabilidade é com o PT e com a esquerda mesmo. E hoje é preciso apertar os cintos porque brincaram demais com o dinheiro dos outros. Correio da Paraíba, pagamento de impostos com pontos de fidelidade é lançado no Brasil. Serviço vale também para pagamento de água, luz e outras cositas más. É iniciativa do Banco do Brasil, você pode entrar no site do BB e se informar. O Liberal, exame para coronavírus em paciente de Belém tem resultado negativo. Vocês vão observar que há duas movimentações. Primeiro, uma certa acomodação dos números do coronavírus, começa a se perder um pouco do impacto que o nome causou. E, em segundo lugar, agora começa o oportunismo de usar a doença, a epidemia, os fatos, muito mais para manipulação política. A região de Itabuna, olha só, falou em petista arrumando e armando trambicagem, tá aí um. Jacques Wagner quer esconder placa de carro oficial. O dia que você me mostrar uma iniciativa positiva de um governo, de um parlamentar, de um grupo de petistas, nós conversamos. Tribuna da Bahia, declaração de imposto de renda já pode ser entregue a partir de hoje. Cruzeiro do Sul, falta de pacientes a consultas ou exames chega até 40% na unidade básica de saúde, nas unidades básicas de saúde em Sorocaba. É uma situação muito delicada, mas é leviandade das pessoas que muitas vezes, por questões de, aqui no caso de Sorocaba, a maior parte é no tratamento odontológico. São complicadas as pessoas. O ser humano é uma maquininha complicada. A Tribuna de Santos, cresce 18% o número de servidores municipais aposentados. Correio Popular de Campinas, Americana anuncia fim da papelada. A Prefeitura de Americana instituiu novos processos e novos procedimentos totalmente digitais. Diário do Nordeste de Fortaleza, deputados querem mais rigor contra motins. São relações complicadas. No caso, os deputados de oposição do campo de esquerda, que é quem domina lá no estado do Ceará, eles querem que não haja nenhum tipo de anistia para policiais que tenham participado de motins. Campo Grande News, para Fiocruz, país tem mais preparo contra coronavírus do que contra H1N1. Alguma novidade quanto a isso? Coronavírus é uma mutação de um gene que já existia, de um processo, de um vírus, né, na verdade, e está aí, inclusive tem uma história do Asterix, que já trata do coronavírus. Lembrando que o Asterix foi escrito nos anos 60, 70, e aí fica mais fácil de entender. O estado do Maranhão, avião se choca com pássaro 6 minutos após decolar e volta ao aeroporto
de São Luís. As pessoas pensam, poxa vida, mas um avião daquele tamanhão se choca com a ave e cria tantos contratempos. O avião também tem suas partes muito frágeis, nunca esqueça, a turbina é uma delas, né? Se um pássaro, se um objeto entra dentro da turbina, é chão antes que caia. Estado de Minas, Instituto Meteorológico alerta para temporais em todo o estado de Minas Gerais, claro, nesta segunda-feira. Tribuna de Minas e Juiz de Fora, fim de verba de gabinete já reduz gastos em 47%. Em vez de serem feitos de forma, digamos, extemporânea, de qualquer jeito, a Câmara de Vereadores lá de Juiz de Fora criou uma série de procedimentos e com isso conseguiu economizar 47%. Tem muita margem de gordura para cortar, queimar e eliminar no serviço público, principalmente no legislativo. Governo diário de contagem, na grande BH ali, né? Governo prorroga prazo para aplicação de nova carteira de identidade. Um jogo de empurra. Folha da Manhã de Passos. Rodrigo Pacheco convoca presidente de Furnas e diretor da ONS, Operador Nacional do Sistema de Energia, para explicar a situação do Lago de Furnas. Chove e o Lago de Furnas continua praticamente seco, causando problemas para dezenas, de municípios ao lado, que circundam a área do Lago de Furnas, que é o Mar de Minas, e que investiram pesado na parte de turismo. Tem interesses inconfessáveis por trás dessa estratégia de manter o Lago de Furnas com a água lá embaixo. E é sobre isso que acontecerá essa audiência pública no Senado Federal. Diário de Uberlândia, coletivo fortalece cultura de blocos de carnaval em Uberaba. Em Uberlândia, não Uberaba. Uberaba é o próximo. Por falar em Uberaba, a cidade está de aniversário nesta segunda-feira, 200 anos. Parabéns, Uberaba, e também é a manchete do Jornal de Uberaba. Por falar nisso, a prefeitura da cidade irá produzir um bolo de 200 quilos que será distribuído à população gratuitamente durante as festividades hoje na Praça da Abadia. Já passamos pelos jornais rapidamente hoje. Das redes sociais, Jornal da Cidade Online, Moro comemora fim da greve no Ceará e é elogiado pela população. Justiça em Foco, publicidade na advocacia. O mundo mudou e a OAB acabou ficando para trás nesse aspecto, diz Ari Hagian. É natural que a OAB tenha ficado parada no tempo. É uma entidade esquerdopata. Qual é o esquerdista que é atualizado? Misto Brasília. GDF decreta situação de emergência na saúde contra o coronavírus. Pensa um governador oportunista e populista. Ele vive administrando de olho no impacto que alguma ação sua pode tomar. Antes de irmos para agências noticiosas do mundo, vamos para mais um cafezinho? El País de Montevidéu. Lembrando que ontem tomou posse o novo presidente do Uruguai, que deu fim a um ciclo de 15 anos de poder de esquerdopatias. Luiz Lacalle Pou promete lutar por mudanças e por liberdade. Eu já falei aqui e vou repetir, prepare-se. A partir de agora, o que vai ter de notícia contra o Uruguai, contra o fascismo do novo governo, greves, coisas que você nunca ouvia. Parecia que o Uruguai era um paraíso à la Venezuela, sejamos francos, né? Porque quem tem visitado Montevidéu nos últimos meses, nos últimos anos, percebe a degradação de uma cidade que já foi símbolo, sinônimo de beleza, limpeza, organização. Hoje as ruas são apinhadas e infestadas de zumbis humanos.
Eu Mercúrio de Valparaíso, Hotel O'Higgins despede 50% de seus empregados. Tudo por conta de um ataque de vândalos que ele sofreu durante as manifestações em 23 de fevereiro. Deutsche Welle, milhares tentam cruzar a fronteira da Turquia com a Grécia. Vem aí uma nova onda migratória na Europa e aí o trem vai pegar fogo. Rádio France Internacional, Bolsonaro quer Uruguai como aliado para minar o protecionismo da Argentina no Mercosul. A Argentina é um problema sério porque tem uma indústria defasada, tem uma base industrial muito frágil e quer, de todas as formas, manter um sistema de proteção que não tem nada a ver com o mundo atual. Sputnik News, Guaidó acusa governo venezuelano de tentativa de assassinato após atentado em comício. O incidente ocorreu no sábado, na cidade de Barquisimeto, no noroeste da Venezuela. Por aqui você não viu nada. O PT se manifestou já sobre esse episódio? Sobre esse atentado? Não, o PT não se manifesta sobre atentado. Para o PT, para a esquerda, a Venezuela é o paraíso. Lusa, Israel, abertas mesas de voto para terceiras legislativas em menos de um ano. Para quem sonha com parlamentarismo, é bom ir acompanhando o que acontece nos países que possuem a alternativa parlamentarista. ANSA, agência italiana de notícias, casos de coronavírus na Itália se aproximam de 1.700. Balanço oficial inclui 34 mortos e 83 pessoas curadas. Financial Times, a queda dos preços do petróleo ameaça comprometer as promessas de gastos de Putin. La Vanguardia de Barcelona, o trabalho em plataformas se expande, sofre porém com altas taxas de abandono. Para quem pensa que a chamada uberização acontece só no Brasil, por conta da reforma trabalhista, por conta disso, por conta de governo Bolsonaro, por conta de outras coisas, a Espanha está sob regimes socialistas, esquerdistas, maluquices há muitos anos. E está aí, ó. É uma realidade mundial trabalhar em plataforma. O emprego, como da forma tradicional e formal que nós conhecemos, realmente está com os dias contados. Agência Brasil, cartão de crédito passa a usar cotação do dólar do dia da compra. Bom, chegamos ao final da nossa rápida passagem e eu fiquei em dúvida sobre qual assunto abordar nesse comentário de final, nessa conversa de final de programa. De um lado, eu fiquei tentado a falar sobre o oportunismo de governadores como o do DF, que usam qualquer alternativa para ocupar espaço na mídia. Há tantos outros fatores que merecem destaque, mas eu quero conversar rapidamente com vocês sobre como a esgotosfera, como esse lado mais promíscuo da mídia está se superando na arte de chafurdar na lama. Quando uma revista, quando uma publicação se presta a trabalhar no nível de fofoca, no nível de disseminar intriga, no nível de esculhambar com a imagem de pessoas, valendo-se de ouvir dizer, disseram que foi, pode ter sido, há suspeitas de. Nós realmente precisamos repensar a relação que a mídia tem com a notícia e com a verdade. Eu tenho um amigo aqui em Brasília que tem um jornal semanal, né? E que é porta-voz da parte mais maluca da esquerda, inclusive é fortemente patrocinado pelo GDF e também pelos sindicatos e entidades sindicais. Pois bem, ele costuma me dizer
costuma falar comigo, mandar mensagens: Alfredo, você não pode continuar nessa sua cruzada de desacreditar a mídia. E eu sempre respondo para ele a mesma coisa. Hoje não há ninguém, não há nada que desacredite mais a mídia do que a própria mídia. Quando uma revista, que nem a Isto É, vai para esse nível de promiscuidade, de leviandade, de insanidade, só porque não tem mais dinheiro do governo, nós precisamos parar e avaliar a situação. Vocês lembram daquela reportagem quando um ser humano qualquer, travestido de jornalista, se fez passar por cliente com a esposa do Eduardo Bolsonaro? A imprensa perdeu totalmente todos os seus referenciais. A imprensa perdeu totalmente todos os seus limites. A imprensa não tem mais noção de ridículo e de respeito. A imprensa hoje se presta apenas ao pérfido papel de trabalhar dioturnamente pelo projeto de restauração do reino da bandidagem, do reino da roubalheira, do reino da pilantragem, do reino da safadeza, onde essa imprensa podre, se abastecia de verbas oficiais, se abastecia de recursos públicos. Eu não estou aqui fazendo defesa de A ou B. Eu estou apenas tentando entender como foi que a imprensa brasileira, por uma questão financeira, por uma questão pecuniária, por uma questão de fadiga mental dos seus editores, dos seus repórteres, que não aceitaram ainda a derrota de 2018, se prestam a esse tipo de comportamento. Eu queria, sinceramente, entender o que há por trás da cabeça dessas pessoas. O que move esse tipo de jornalismo de esgoto, esse tipo de jornalismo venal, leviano, desumano e irresponsável. Depois reclamam, depois dizem que o Bolsonaro é um estúpido, mas na verdade o Bolsonaro apenas manifesta o sentimento que nós brasileiros temos em relação à mídia, que é um bando de porcos chafurdando na lama. É um bando de dependentes do dinheiro público e, ao mesmo tempo, um bando de frustrados. Vocês me desculpam. Vocês queiram me desculpar pela forma, mas eu não consigo tipificar, mas eu não consigo chamar de outra coisa a não ser de jornalismo de esgoto. Vamos ver como as pessoas irão reagir, porque me parece que a mídia trabalha apenas pela explosão social, de forma leviana e irresponsável, como eu falei, por uma questão muito simples. Ela não tem mais dinheiro público. E por não ter dinheiro público, ela agride a nossa sociedade, fazendo esse tipo de jornalismo que, volto a dizer, é digno de esgoto, é digno de nojo e de repugnância. Se você tem assinatura da Isto É, cancele. Há outras fontes de informação e de divulgação de notícias muito, muito mais confiável, principalmente nas redes sociais. Tenhamos, pois, uma boa semana, vamos tocando a vida
e até amanhã.